situação. No decorrer da nossa vida, a gente passa por diversas situações em que é nos implantado ideias, pensamentos, forma de agir, como a gente deve ser, enfim. E aí que começa. A gente trava uma grande batalha, né? Que é imposto na gente o medo. O medo, ele é importante pela nossa sobrevivência. A gente evita algumas coisas, né? Ou situações que pode colocar em risco ali a nossa sobrevivência. Então é um instinto, é do ser humano o medo. Então não sinta-se culpado se você tem medo, é normal. E o medo não tem nada a ver com falta de coragem, tá? O medo é apenas, como diz Napoleão Hill, o medo é apenas estados mentais. Como você pode lidar com o medo? O medo do que vão pensar, ou o medo do que vão falar, ou o medo do fracasso. É muito importante você não alimentar esse medo. Tudo bem você sentir, ele estar ali, você ter consciência que ele está ali. Mas pensa assim, não vai compensar você alimentá-lo, porque quanto mais você alimenta, mais ele cresce, mais forte esse medo fica. Então o ideal é você tentar, mesmo com esses pensamentos de que eu não vou conseguir, não vão concordar comigo, as pessoas vão me criticar, esse medo. Não tem problema. Continue com o medo, porém tente. Não tem problema você errar, você fracassar. Nem sempre a gente acerta de primeira. Mas você tem que tentar. A partir do momento que você tenta, você tá pensando positivo e aí você não tá mais alimentando aquele medo, aquela coisa negativa na sua vida. E aí você começa a tomar coragem. Porque quanto mais você alimenta o medo, mais você deixa ele maior na sua vida, você tá se auto-sabotando e criando ali um obstáculo. E aí você não realiza seus sonhos, você não sai do lugar, porque você tá com medo. Então, assim, o conselho que eu dou é esse. Não pense que o medo é falta de coragem. Porque você pode estar sentindo medo de algo novo, de que você esteja construindo algo novo, ou você vai mudar, ou você vai criar um negócio. Você tem aquele medo, não tem problema. Porém, não deixe de tentar por ele. Tente com medo mesmo. Se der medo, vai com medo mesmo. Então você tem que lidar com isso tentando. Você não fracassa quando você erra. Você fracassa quando você desiste. Então não desista. Não tem problema você errar, não tem problema que os outros vão falar. Se você acredita no que você está fazendo ou no que você vai fazer, isso é o mais importante. Não se auto-sabote. E o mais interessante do medo é você identificá-lo. Eu tenho medo, por exemplo, eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de andar de bicicleta. Quando a gente identifica os medos, é mais fácil. Então, primeiro você tem que identificar. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de postar stories. Eu tenho medo de conversar com o meu cliente. Existem vários tipos de medo. Você primeiro tem que identificar eles e descobrir quais as raízes desse medo. Se você já passou por algum trauma, se alguém já te desencorajou ou te colocou algo negativo quando você tentou e aí você criou aquele medo, né, aquele bloqueio. Às vezes você foi tentar falar em público e alguém te criticou, disse que você não falou tão bem. E aí você já criou aquele bloqueio, nunca mais você falou em público e, enfim, ficou uma pedra no seu sapato. Porque você errou uma vez, te criticaram e aí você viveu com esse medo. Descubra de onde vem esse medo, de onde vem esse trauma ou alguma crença. O que é crença? É quando alguém fala de você pra esse medo. Tipo, não posta foto na internet de tal forma porque as pessoas vão pensar tal coisa de você. Já te implantaram um medo, tipo, vão falar tal coisa de mim. Ou, não viaja pra tal lugar porque acontece isso, ou é perigoso tal lugar, e aí você já cria um medo, sem nem conhecer o lugar. Às vezes aquele perigo nem existe, mas você já criou um bloqueio de conhecer tal lugar, ou de passear porque colocaram um medo. Então, assim, crenças. Outras pessoas colocaram em você uma crença dela. Que nem tem muita pessoa que tem medo de altura. Eu, Mirelle, não tenho, e eu sou louca pra pular de paraquedas. Só que se alguém chegar e falar, você é louca, a altura é perigosa, você pode morrer, eu tenho medo. Eu não posso pegar a crença daquela pessoa para mim. Eu não posso criar a verdade dela para a minha vida. Então, você tem que se desfazer dessas crenças. Então, você identifica da onde que veio essas crenças, quem que te falou, pensa assim, quando você ouviu,
ou quando surgiu o trauma, né? Em que momento da vida você errou, ou te falaram algo e você criou esse medo, esse monstro gigante e sem necessidade, porque são coisas externas. Dificilmente a gente nasce com medo, ser humano. É imposto quando a gente é pequeno, né? Não põe a mão aí, vai dar choque, você vai queimar sua mão, você vai cair, cuidado, é perigoso. Então, ao decorrer da nossa vida, os nossos pais, os nossos familiares, a própria sociedade vai implantando medo na gente. É claro que é importante a gente ter cuidado. Há perigos? Há. Existem perigos? Existem. Porém, você tem que descobrir o que é perigo pra você e o que você não quer mais ter como medo na sua vida. Então a decisão é sua. Analise, identifique esses pontos de traumas e de crenças e começa a desfazê-lo. Como você desfaz esses traumas e essas crenças? Você visualiza a cena que você viveu. Vamos supor que você estava falando em público e aí te criticaram, nunca mais você falou. Visualiza essa cena, sinta o que você sentiu no momento, aquela vergonha, ou a timidez, ou enfim, o medo. E aí você inverte totalmente a cena. Você vai pensar algo positivo que aconteceu, que poderia ter acontecido se você não tivesse tido esse medo. Ou coisas que você poderia estar fazendo. Então tá tudo no nosso consciente, sabe? A nossa mente. Tá tudo na nossa mente. Então você vai visualizar cenas em que você não tem esse medo, em que você esteja falando em público com grande confiança, com convicção e sem medo. Então você vai começar a visualizar esses medos, mas no pensamento positivo. Não pense mais no lado negativo, na vergonha que você pode passar ou em algo errado que pode dar. Você vai transformar isso em algo positivo. E vai parar de alimentar esse medo, esses traumas e essas crenças. Pode fazer afirmações com frases ou pode usar em pensamentos. E o tentar, quando surgir a oportunidade de você falar em público, você não vai hesitar, você vai lá e vai falar. Lembrando que não há problema nenhum em errar, mas em desistir. E a partir do momento que você desiste, você está deixando grandes coisas para trás e você está dando mais poder ao negativo, que seria o medo. Algo que a gente pode fazer para usar o medo a nosso favor é pensar que ele nos fez enxergar a situação da outra forma. Quando você está num teatro, você só conhece a parte do espetáculo, você não conhece os bastidores. Nos bastidores o pessoal tá trocando de roupa, aquela correria, e troca de maquiagem, muda o figurino. Você tem que pensar pelo lado positivo. Tipo, eu já conheci o lado dos bastidores do medo. Né? Eu já via como que é ter medo, eu já evitei coisas por ter medo, eu deixei de viver coisas incríveis por ter medo. Agora eu vou ver o lado positivo, o espetáculo, que é você no controle. Então, pense dessa forma que o medo, ele tá ali presente na sua vida, você pode ter ele na sua vida, porém ele não te controla. Na verdade, você vai usar o cuidado, ou a questão do perigo, ou a questão de você estar vivendo algo novo para você se desenvolver melhor. Porque quando a gente tem medo de algo, a gente tenta se aperfeiçoar. Então você tem que pensar dessa forma. Se eu tenho medo de falar em público, eu vou me aperfeiçoar. Eu tinha medo de fotografar casamentos. O que eu fiz? Eu fui estudar eu fui em congressos sobre, né, fotografia de casamento. E aí eu fui criando confiança em começar a fazer aquilo. Então não é ruim. Pense que o medo não é algo ruim. Porém, você não pode dar poder a ele. Você tem que usá-lo a seu favor para você tentar fazer o novo, o diferente e sair, né, dessa autossabotagem que você cria e acaba deixando de viver coisas com medo. Não há necessidade do medo, tá? Agora, medo do fracasso também é ruim, porque quando você pensa em fracasso, parece que é game over, né? Parece que é o fim de tudo. Não tem problema fracassar, não tem problema. O que importa é o caminho, o que você aprendeu no processo, é o que você vai tirar de proveito daquilo. Então você pode ir lá, fracassou, vai lá e tenta de novo. Então não há necessidade de medo do fracasso, medo de falar em público, medo do que as pessoas vão falar, medo de viver coisas incríveis. Não há necessidade. Porque se der errado, você tenta de novo. Se der errado, você tenta de novo. Eu aprendi muito mais nos momentos que eu errei do que nos momentos que eu acertei. Porque aí você já sabe, é o que eu te falei, você já sabe os bastidores. Você já sabe como que é
o sofrimento ali. Então você só quer ficar do lado do espetáculo. E acaba sendo algo positivo, porque você vai lutar para dar certo, você já sabe os erros e você vai evitar cometê-los novamente.